objetivo é analisar as consequências de negligência, imperícia e imprudência para os profissionais de enfermagem na ótica deontológica, civil e penal, com vistas de aproximar o profissional das possíveis implicações éticas e legais advindas de sua conduta no trabalho. Caracteriza-se por uma revisão da bibliografia. Segundo Marconi Lacatus, 2001, é um levantamento de toda a bibliografia já publicada em formas de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escritos. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que já foi escrito sobre determinado tema. Referencial teórico. Partindo da premissa de que determinados erros acontecem por inobservância dos preceitos éticos, convencionou-se estabelecer a definição de ética. É sabido que a ética disciplina a conduta do homem, por tratar-se de um dever, uma obrigação. Conforme Cortes 1999, a ética enquanto disciplina se refere à conduta ou comportamento humano, reflexão que interpreta, discute e problematiza, investiga os valores, princípios e o comportamento moral. Ainda conforme a ética, em se tratando de sua finalidade, tem como tarefa procurar meios, razões que justifiquem o que deve ser feito e não o que pode ser feito. Daí dizer que a ética trata-se de um dever, uma obrigação. A partir da compreensão da ética, é possível inferir que a mesma é incorporada em diversos campos da vida, disciplinando a conduta do homem. No campo profissional não pode ser diferente. Camargo, 2010, conceitua ética profissional, trata-se da aplicação da ética geral no campo das atividades profissionais. A pessoa tem que estar imbuída de certos princípios ou valores próprios do ser humano para vivê-las nas suas atividades de trabalho. O profissional, ele é regido pela deontologia, que é qualificada como estudos de deveres do grupo profissional. A enfermagem é regida pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que foi aprovado pelo Conselho Federal de Enfermagem, COFEN 160, artigo 1º. O CEP, ele estabelece direitos, deveres, proibições e penalidades dos profissionais de enfermagem. Freitas e Oguiz, 2008, afirma que os profissionais de enfermagem devem fundamentar-se aos valores da profissão e no CEP, assegurando promoção, proteção, recuperação de saúde, reabilitação das pessoas, respeitando os preceitos éticos e legais. Uma vez havendo a inobservância do CEP, o profissional responderá conforme sua conduta e o dano provocado. É preciso estabelecer a ética profissional a fim de evitar as ocorrências éticas. E conforme Graciano Badin 2009, as ocorrências éticas são episódios prejudiciais provocados pelos profissionais da enfermagem, que podem vir a acontecer decorrente de uma atitude desrespeitosa frente ao paciente, aos colegas de trabalho ou ainda aos familiares, independente do lugar de atuação. Esses acontecimentos podem cooperar para prejuízos ou danos ao paciente. Vale ressaltar que as ocorrências éticas se contrapõem ao estabelecido no CEP, uma vez que, no artigo 21 do mesmo Código, estabelece o dever, a responsabilidade do profissional proteger o paciente contra os danos decorrentes de quaisquer modalidades de culpa, negligência, imprudência ou imperícia. Definindo essas modalidades, negligência é a modalidade de culpa que é atribuída à falta de cuidados ou de atenção devida daquele que, devendo agir com preocupação necessária, não age, negligencia cuidados, mesmo detendo de conhecimentos indispensáveis para a atuação. Conforme Carvalho Sobrinho, 2004, o profissional se apresenta inativo, inerte, passivo, omisso nas preocupações e cuidados necessários. São exemplos: descuido nas transfusões sanguíneas, contágio por instrumentos sem o cuidado da antisepsia, negligência nos cuidados pré e pós-operatório,
e abandono do paciente. Conforme Coimbra Cassiano de 2001, a imprudência significa uma ação sem o cuidado necessário. É um atuar de maneira precipitada, insensata ou impossível. Essa modalidade acontece quando a ação provocadora de dano poderia ter sido prevista, por conseguinte ser evitada. A imperícia, conforme Coimbra Cassiano em 2001, é um ato incompetente por falta de habilidade técnica, desconhecimento técnico, falta de conhecimento no exercício de sua profissão. A imperícia está bem voltada para o campo profissional e ela se diferencia das demais modalidades de culpa. A imperícia, ou melhor, a negligência e a imprudência. A imperícia, ela se remete a uma inabilidade, enquanto a imprudência e a negligência se refere a uma falha pela ação ou pela omissão, respectivamente. Uma vez havendo erros geradores por quaisquer modalidade de culpa, entra em campo a responsabilidade. Wink e Brugman, 2010, a responsabilidade consiste no dever jurídico de responder pelos próprios atos, que violam direitos e reparar os danos causados. Em outras palavras, Freitas e Onis, 2007, diz que a responsabilidade consiste no ato de responder pelos próprios atos ou pelos atos de outro, sempre que destes causarem prejuízos a terceiros protegidos por lei. Segundo as doutrinas do direito, é possível defender que as implicações podem se apresentar na responsabilidade civil ou ainda ser aplicadas às sanções penais. Ou seja, pode haver concomitância de responsabilidade ética, civil e penal. Conforme Wink e Brugman, 2010, a ação ou omissão do profissional que resultar dano ao cliente, ela pode ser intencional, ou seja, com previsão e desejo do resultado prejudicial, caracterizando o dolo ou sem intenção, nos casos culposos. De qualquer forma, o profissional responde ética, civil e criminalmente pelos danos que sua conduta acarretava, como atos lesivos à vida, lesões corporais, periclitação à vida e da saúde, maus tratos e abandono dos pacientes, de incapazes. Bom, na responsabilidade ética, quando há inobservância do estabelecido nos códigos de ética, diz responsabilidade ética. Ou seja, a mesma ela está intimamente ligada às demais responsabilidades, a responsabilidade civil e a responsabilidade penal, uma vez que não se pode haver uma infração penal ou ainda o ressarcimento de um dano sem que haja uma falta ética. Conforme Wink e Brugman, 2010, a responsabilidade ética enfoca a conduta profissional do enfermeiro compatível com os direitos, deveres, princípios, responsabilidades e proibições disciplinadas pelos órgãos competentes da enfermagem, o COPEN e o COREN. Bom, uma vez havendo transgressão ao que está estabelecido no CEP, entra em ação o COPEN e o COREN, aplicando as penalidades de advertência verbal, multa, censura, suspensão ou cassação ao direito de exercer a profissão. Já em se tratando do processo ético profissional, ele possui as mesmas características de um processo comum, porém sob sigilo processual. As normas processuais de julgamento, elas se apresentam no Código de Processo Ético. Já a aplicação das penalidades possui os mesmos princípios do direito penal comum: anterioridade de norma, tipificação do fato, devido cumprimento legal, ou ainda individualização da pena. Responsabilidade civil. Quando a ação do agente transgride a lei civil, diz-se responsabilidade civil. Responderá o profissional que no momento da assistência provocou dano ao paciente. Conforme o Código Civil, no artigo 159, aquele que por ação ou omissão, negligência ou imprudência, violar ou causar prejuízos a outro, será obrigado a reparar o dano.
Coimbra, Cassiane, 2001, afirma que, para que o profissional responda judicialmente no processo civil, há necessidade de vinculá-lo a uma responsabilidade civil comprovada. Para tanto, é necessária a junção de três elementos formadores, que são uma conduta que pode ser por ação ou omissão, um resultado que ocasionou prejuízos moral ou físico e nexo causal, que é a ligação lógica e imaginária entre a conduta realizada e o resultado final dessa conduta. A responsabilidade penal. Quando a ação do agente fere a lei penal, diz-se responsabilidade criminal, ou seja, responderá o profissional em âmbito penal pela conduta que contrarie a norma jurídica ou ainda transgrida o que está estabelecido no Código Penal. A este respeito, afirma Mirabete, 2008, que o fato que contraria a norma de direito, expondo, ofendendo ou pondo em risco um bem jurídico, é um ilícito jurídico. As sanções são aplicadas por meio de normas jurídicas que caracterizam o direito penal. Quando sanções civis são aplicadas, mas não se observa o efeito de extinguir estes ilícitos jurídicos graves, entram em ação as sanções penais. Os ilícitos penais estão definidos na legislação penal para que assim o Estado possa aplicar estas penas, estas sanções, de forma prudente. A responsabilidade civil e a responsabilidade penal, elas são fixadas pelo Judiciário, seguindo as normas do direito civil e do direito penal, conforme Rosa, 2009. Será apresentado um caso onde houve falha na assistência prestada ao paciente. Caso analisado mediante as visões deontológica, civil e penal. Este caso foi descrito por Bauman, 1999. É hospitalizada a menina com 1 mês de idade com diagnóstico com cardiopatia congênita, acianótica, na unidade de pediatria, em 16 de fevereiro de 1990, sendo submetida, no dia 21 do mesmo mês, a cateterismo cardíaco, por volta das 10 horas da manhã. Retornando ao setor de hemodinâmica, a unidade de internação por volta das 15 horas apresentava mau estado geral, gemência, dispneia, palidez, pele fria e sangramento em incisão inguinal e inserção de flebotomia. A criança fazia-se acompanhar de um profissional de enfermagem, a qual notificou o enfermeiro de que a criança havia perdido muito sangue. O médico, porém, não foi informado quanto ao agravamento do quadro clínico da paciente. Na pediatria, o cardiologista foi solicitado imediatamente e às 15 horas e 30 minutos, a criança sofreu parada cardiorrespiratória. Respondendo bem às manobras de reanimação, foi encaminhada para a unidade de terapia intensiva, para onde foi transferida. Sofreu nova parada cardiorrespiratória e veio a óbito às 19 horas do mesmo dia. Dentro da visão deontológica, a Lei 7.498, de 25 de 6 de 86, no seu artigo 11, define o que é privativo do enfermeiro. Lá na letra J deste mesmo artigo, cabe ao enfermeiro a prescrição da assistência de enfermagem. A prescrição da assistência de enfermagem são medidas adotadas pelo enfermeiro na prestação da assistência ao paciente. Vale ressaltar que esta prescrição ela deve ser individualizada e contínua e tem como objetivo a prevenção, promoção, proteção, recuperação e manutenção da saúde. E conforme Vanda Horta, 1979, a prescrição de enfermagem ela coordena, ou melhor, é a implementação de um plano de cuidados, pelo roteiro diário ou aprazado e que coordena a ação da equipe de enfermagem na execução de atividades de cuidados que se adequem às necessidades da paciente. E no caso em questão, no caso apresentado, pode-se perceber que não houve prescrição de enfermagem ou ainda qualquer cuidado que se adequasse a esta paciente. Não houve sequer um diagnóstico de enfermagem. E ainda conforme o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, lá no seu artigo 41, deve o profissional prestar informações verbais e escritas, completas e fidedignas que possam auxiliar este profissional. Da visão civil, observou-se, no caso em questão, que houve negligência do enfermeiro,
o profissional agiu passivamente à situação, podendo ter evitado o resultado, informando ao médico o que havia ocorrido com a paciente. Poderá o profissional responder na esfera civil, ressarcindo prejuízos decorrentes de sua omissão. Conforme o Código Civil, no artigo 948, no caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações. Primeiro, no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família. Segundo, na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando em conta a duração provável da vida da vítima. A este respeito, Balbo, 1999, fez um breve comentário. Não se argumente que a criança não tinha dependentes, pois situação semelhante já consta de súmula. Súmula 491 é indenizável o acidente que cause morte ao menor, ainda que não exerça trabalho remunerado. Desde o penal, conforme o artigo 13 do Código Penal, o resultado de que depende da existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a uma ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. No inciso 2 do mesmo artigo, diz aqui: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. No caso em análise, Balbo, 1999, os profissionais de enfermagem deviam evitar a morte da paciente, informando ao médico a evolução do quadro da paciente. Tais profissionais têm a incumbência de cuidados, proteção e vigilância da paciente. Bom, dentro das medidas preventivas, para descartar as ocorrências éticas, é necessário assegurar, ou melhor, garantir a segurança do paciente e o direito do paciente. Dentro da segurança do paciente, conforme a OMS, em documento publicado em 2009, conceitua a segurança do paciente se referindo à redução de riscos de danos desnecessários associados à assistência em saúde até o mínimo aceitável. A segurança do paciente tornou-se o principal problema de saúde pública nos países desenvolvidos. Conforme Pedreira e Arada 2009, para premissa importante na extinção ou minimização destes eventos adversos, destes erros na saúde, seria conhecer aquilo que acontece na prática assistencial. Com a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, a OMS tem se esforçado para elaborar cartilhas, manuais que auxiliem estes profissionais da saúde a identificarem os erros e assim evitá-los. Direitos do paciente. No Brasil, o cidadão tem direito à saúde. A Constituição de 1988 estabeleceu que a saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve implementar políticas econômicas e sociais que viabilizem esses direitos por meio de ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde. Conforme Forbes 1988, todo ser humano, na condição de paciente, ele deve ser tratado em virtude das suas necessidades de saúde, seja em instituições públicas ou privadas. Deve o profissional se valer de ações no sentido de humanizar suas práticas. De acordo com a Constituição Federal 1988, no artigo 1º e artigo 5º, todo ser humano tem direito à vida e vivê-la com plenitude e dignidade, desde o momento do seu nascimento até sua morte. Nenhum indivíduo será submetido a tratamento desumano ou degradante. Considerações finais. Existe a necessidade de aproximar o profissional das questões jurídicas, no que diz respeito às implicações ético-legais
responsabilidade ética civil penal, tendo em vista as recorrentes inadequações na prática assistencial, gerando muitas vezes danos aos pacientes. Deve o profissional ser controlado, fiscalizado e, caso seja necessário, penalizado pelos órgãos competentes da enfermagem, COFEN e o COREN. Pretendeu-se demonstrar também que os profissionais de enfermagem têm a possibilidade de provocar a intervenção do Poder Judiciário, quando, antes, no caso concreto, houver uma violação do ordenamento jurídico. A finalidade do Judiciário e das leis é proteger o paciente e o enfermeiro. Os enfermeiros, que têm a consciência de seus direitos e deveres legais, estão mais capacitados a se proteger contra processos de responsabilização. Segue as referências.